Às vezes, o destino nos coloca diante da escolha mais difícil de nossas vidas: salvar o que amamos ou fazer o que é certo. O sargento Marcos Silva estava terminando seu almoço no quartel quando o alarme soou com uma urgência que fez todos os bombeiros saltarem de suas cadeiras. Era uma terça-feira comum de março e o sol escaldante de Ribeirão Preto prometia mais um dia de calor intenso. Incêndio de grandes proporções, Rua das Acácias, bairro Jardim Primavera, múltiplas residências atingidas, gritou o operador pelo alto-falante. Marcos sentiu o sangue gelar. Rua das Acácias era sua rua. Sua casa ficava no número 247 daquela mesma rua. Sua esposa Carla estava em casa com os filhos gêmeos, Lucas e Laura, de apenas 8 anos, que haviam faltado à escola por causa de uma gripe leve. "Marcos, você está bem?" "Ficou pálido?" perguntou o cabo Ferreira, seu parceiro há 5 anos. É na minha rua, Ferreira. Minha família está em casa." "Calma, cara. Vamos chegar lá e resolver tudo." Marcos vestiu seu equipamento com mãos trêmulas, algo incomum para um bombeiro com 12 anos de experiência. Ele havia enfrentado centenas de incêndios, salvado dezenas de vidas, mas nunca havia sido tão pessoal assim. Durante o trajeto na viatura, Marcos tentou ligar para Carla, mas a ligação não completava. O sinal estava congestionado, provavelmente devido à emergência. Seu coração batia acelerado enquanto imaginava o pior. "Marcos, respira fundo", disse o comandante Santos. "Você é um dos nossos melhores. Vamos precisar de você focado lá." "Sim, comandante, estou pronto." Mas por dentro, Marcos estava em pânico. 20 minutos de viagem pareceram uma eternidade. Quando finalmente chegaram à Rua das Acácias, a cena era devastadora. 3 casas estavam completamente tomadas pelas chamas, e o fogo se espalhava rapidamente devido ao vento forte. Marcos olhou na direção de sua casa e sentiu o mundo desabar. Fumaça densa saía das janelas do 2º andar. Sua casa também estava pegando fogo. "Minha família", murmurou, começando a correr em direção à sua residência. "Marcos, pare!" gritou o comandante Santos. "Há pessoas presas na casa 251. Precisamos de você aqui." Marcos parou no meio da rua, dividido entre o dever e o amor. Era a decisão mais difícil de sua vida. Se essa história está tocando seu coração, deixe um like para mostrar seu apoio. Se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras como essa e nos comentários conte de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação faz toda a diferença. Há momentos na vida em que precisamos escolher entre nosso coração e nosso dever, e essa escolha define quem realmente somos. Marcos estava paralisado no meio da rua, olhando alternadamente para sua casa em chamas e para a casa 251, onde gritos desesperados ecoavam pelas janelas do 2º andar. Fumaça densa saía de ambas as residências e o tempo era crucial. "Marcos, tem uma família inteira presa lá dentro", gritou o soldado Ribeiro apontando para a casa 251. "Casal idoso e uma criança." O coração de Marcos se partiu. Ele sabia que sua família poderia estar em perigo, mas também sabia que havia pessoas que dependiam dele naquele momento. Sua formação como bombeiro falou mais alto que seu desespero pessoal. "Ferreira, você e o Ribeiro vão para minha casa. Vejam se conseguem localizar minha família", ordenou Marcos, correndo em direção à casa 251. "Eu vou aqui." "Marcos, tem certeza?" perguntou Ferreira preocupado. "Vão, é uma ordem." Marcos chegou à casa 251 e encontrou seu Antônio, de 72 anos, na janela do 2º andar, segurando sua neta Sofia, de 6 anos. Dona Maria, esposa de Antônio, estava desmaiada no chão do quarto devido à inalação de fumaça. "Socorro! Por favor, nos ajudem!" gritou seu Antônio com lágrimas nos olhos. "Seu Antônio, sou eu, Marcos, seu vizinho. Vou tirar vocês daí." Marcos posicionou a escada rapidamente e subiu até a janela. O calor era intenso e a fumaça dificultava a respiração, mesmo com seu equipamento de proteção.
Primeiro a senhora, disse Marcos, carregando Dona Maria nos braços. Ela estava inconsciente, mas respirando. A descida foi cuidadosa. Marcos entregou Dona Maria aos paramédicos e subiu novamente para buscar seu Antônio e Sofia. Tio Marcos, estou com medo, chorou Sofia, que conhecia Marcos das brincadeiras no quintal. Não precisa ter medo, princesa. O tio vai cuidar de você. Marcos desceu com Sofia no colo, seguida por seu Antônio. Quando todos estavam em segurança, ele olhou para sua casa. As chamas haviam se intensificado e agora todo o segundo andar estava tomado pelo fogo. Sargento! Gritou Ferreira correndo em sua direção. Sua família não estava em casa. A Carla levou as crianças para o médico. Eles estão seguros. Marcos sentiu um alívio imenso, mas durou pouco. Sua casa estava sendo destruída pelas chamas e ainda havia outras pessoas para salvar na rua. Obrigado, Ferreira. Vamos continuar o trabalho. Mas por dentro, Marcos sabia que estava perdendo tudo o que havia construído em anos de trabalho. Às vezes, ser herói significa assistir sua própria vida desmoronar, enquanto você salva a dos outros. Marcos continuou trabalhando incansavelmente, mesmo vendo sua casa sendo consumida pelas chamas. Havia mais 2 residências com pessoas presas, e cada minuto era crucial. Sua experiência e frieza profissional falaram mais alto que a dor pessoal. Marcos, você deveria cuidar da sua casa, disse o cabo Ferreira, preocupado com o estado emocional do amigo. Ferreira, enquanto houver vidas em risco, minha casa pode esperar, respondeu Marcos, ajustando a mangueira para combater o fogo na casa 255. Na casa 255, uma jovem mãe, Amanda, estava presa no banheiro do primeiro andar com seu bebê de 8 meses. O fogo havia bloqueado todas as saídas e ela estava em pânico total. Amanda, sou o Marcos. Vou quebrar a janela do banheiro, gritou Marcos, posicionando-se do lado externo da casa. Marcos, obrigada. O bebê está com dificuldade para respirar, respondeu Amanda, com a voz embargada pelo desespero. Marcos quebrou a janela cuidadosamente e entrou no banheiro. O ambiente estava tomado pela fumaça e o calor era quase insuportável. Amanda segurava o bebê contra o peito, protegendo-o com uma toalha molhada. Vou levar vocês para fora. Cubra bem o bebê, instruiu Marcos, pegando Amanda no colo junto com a criança. A saída foi rápida, mas cuidadosa. Marcos entregou mãe e filho aos paramédicos, que imediatamente começaram a administrar oxigênio no bebê. Ele vai ficar bem? Perguntou Marcos preocupado. Sim, chegamos a tempo. Obrigado, sargento, respondeu o paramédico. Enquanto isso, outros bombeiros trabalhavam para controlar o incêndio geral, mas a casa de Marcos estava perdida. As chamas haviam consumido completamente o segundo andar e começavam a atingir o primeiro. Marcos, chamou o comandante Santos, sua casa... Eu sei, comandante, mas salvamos 5 vidas hoje. Isso vale mais que qualquer casa. Marcos olhou para sua residência uma última vez antes de se dirigir para a próxima emergência. 20 anos de memórias, fotos de família, presentes de casamento, brinquedos dos filhos, tudo estava sendo destruído pelas chamas. Mas ele não parou. Havia ainda uma última casa com uma pessoa presa. Dona Conceição, de 85 anos, que morava sozinha e tinha dificuldades de locomoção. Vamos, pessoal. Ainda não terminamos, disse Marcos pegando sua mangueira e correndo para a última casa. Seus colegas o observavam com admiração e incredulidade. Mesmo perdendo tudo, Marcos continuava sendo o bombeiro dedicado que sempre foi. O verdadeiro caráter de uma pessoa se revela não quando tudo está bem, mas quando ela perde tudo e ainda assim continua ajudando os outros. A casa de Dona Conceição estava sendo atacada pelas chamas que se espalhavam rapidamente pelo telhado. A idosa de 85 anos estava presa em seu quarto no térreo, impossibilitada de sair devido a problemas de mobilidade e ao pânico que a dominava. Dona Conceição, sou eu, Marcos. Vou entrar pela porta da frente,
gritou Marcos, forçando a entrada da casa. O interior estava tomado pela fumaça densa. Marcos conhecia bem a casa, pois Dona Conceição era uma vizinha querida que sempre oferecia café e biscoitos para ele e as crianças. "Marcos, meu filho, estou aqui no quarto", gritou a voz frágil da idosa. Marcos encontrou Dona Conceição caída ao lado da cama, consciente, mas assustada. Ela havia tentado se levantar sozinha e acabou caindo. "Dona Conceição, a senhora está machucada?" "Acho que torci o tornozelo, meu filho, mas o importante é que você veio me salvar." Marcos a carregou cuidadosamente nos braços. Dona Conceição era pequena e frágil, mas para Marcos, naquele momento, ela representava a vida mais preciosa do mundo. "Marcos", disse ela durante o trajeto para fora da casa, "vi sua casa pegando fogo. Sinto muito, meu filho." "Não se preocupe com isso, Dona Conceição. O importante é que a senhora está segura." Quando saíram da casa, Marcos entregou a idosa aos paramédicos. Ela tinha apenas ferimentos leves no tornozelo, mas estava bem. "Sargento Marcos", disse o paramédico, "a senhora quer falar com você." Marcos se aproximou da ambulância, onde Dona Conceição estava sendo atendida. "Meu filho, você perdeu sua casa para salvar a minha vida. Como posso agradecer?" "Dona Conceição, a senhora não precisa agradecer nada. É meu trabalho." "Não, Marcos, isso foi muito além do trabalho. Isso foi amor ao próximo." Marcos olhou ao redor da rua. O incêndio estava finalmente controlado. 5 casas haviam sido atingidas, mas todas as 7 pessoas que estavam em perigo haviam sido salvas. Sua casa, no entanto, estava completamente destruída. "Marcos", chamou o comandante Santos, "o incêndio está controlado. Todas as vítimas estão seguras. Você pode ir para casa agora." Marcos olhou para os destroços de sua residência e sorriu ironicamente. "Que casa, comandante?" Foi então que Carla chegou correndo com Lucas e Laura. Ela havia recebido a notícia e voltado imediatamente do médico. "Marcos, meu amor, você está bem?" gritou Carla, abraçando o marido. "Estou bem, amor. E vocês?" "Estamos todos bem, mas nossa casa..." Marcos abraçou a família e olhou para os destroços. "Casa a gente constrói de novo. Família é insubstituível. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa na vida." A noite caiu sobre a Rua das Acácias, mas o cheiro de fumaça ainda impregnava o ar. Marcos estava sentado na calçada em frente aos destroços de sua casa, ainda vestindo seu uniforme de bombeiro sujo de fuligem. Carla estava ao seu lado, segurando os gêmeos que dormiam em seu colo, exaustos pela emoção do dia. "Marcos, onde vamos dormir hoje?" perguntou Carla, tentando manter a calma na frente das crianças. "Vamos para a casa da sua mãe por enquanto. Amanhã pensamos no que fazer." O comandante Santos se aproximou do casal. "Marcos, quero que você saiba que estou orgulhoso de você. O que fez hoje foi extraordinário." "Comandante, apenas fiz meu trabalho." "Não, Marcos. Você fez muito mais que seu trabalho. Você escolheu salvar vidas, mesmo sabendo que estava perdendo tudo." Vizinhos começaram a se aproximar. Seu Antônio, ainda com curativos devido à inalação de fumaça, veio acompanhado de Sofia. "Marcos, meu filho", disse seu Antônio com lágrimas nos olhos, "você salvou minha família. Se não fosse por você, eu teria perdido minha neta e minha esposa." "Tio Marcos", disse Sofia, estendendo um desenho que havia feito no hospital. "Desenhei você como um super-herói." Marcos pegou o desenho e viu uma figura com um uniforme vermelho e uma capa, salvando pessoas de um prédio em chamas. Seus olhos se encheram de lágrimas. Amanda, a jovem mãe, também se aproximou com seu bebê no colo. "Sargento Marcos, meu filho está vivo graças ao Senhor. Como posso retribuir?" "Amanda, ver vocês bem é a melhor retribuição." Dona Conceição chegou apoiada em uma bengala, acompanhada por sua filha que havia vindo de outra cidade. "Marcos, meu herói", disse a idosa, "quero que você saiba que vou orar por sua família todos os dias." "Obrigado, Dona Conceição." Conforme a noite avançava, mais vizinhos apareciam para agradecer e oferecer ajuda.
Muitos traziam roupas, comida e ofereciam suas casas para a família de Marcos. Marcos, disse Dona Rosa, vizinha da esquina, minha casa tem um quarto vago. Vocês podem ficar lá o tempo que precisarem. Muito obrigado, Dona Rosa, mas vamos ficar na casa da sogra. Então, pelo menos, aceitem essas roupas para as crianças. Carla observava a solidariedade dos vizinhos e segurou a mão do marido. Marcos, olha quanta gente você tocou hoje. Você pode ter perdido nossa casa, mas ganhou o coração de toda a vizinhança. Carla, eu só fiz o que qualquer bombeiro faria. Não, amor, você fez o que apenas um herói faria. Naquela noite, enquanto a família se acomodava na casa da sogra, Marcos refletiu sobre o dia. Havia perdido bens materiais, mas salvado vidas. E descobriu que o amor e a gratidão das pessoas valiam mais que qualquer casa. Às vezes, quando fazemos o bem sem esperar nada em troca, o universo conspira para nos recompensar de formas inesperadas. 3 dias se passaram desde o incêndio. Marcos havia retornado ao trabalho, tentando manter a rotina normal, mas sua mente ainda estava processando tudo o que havia acontecido. A família estava se adaptando à casa da sogra, e as crianças, resilientes como sempre, já brincavam normalmente. Papai, quando vamos ter nossa casa de volta? Perguntou Lucas durante o café da manhã. Logo, filho. Papai está vendo com o seguro e pensando no que fazer. Na verdade, Marcos estava preocupado. O seguro cobriria apenas parte dos danos, e reconstruir a casa levaria tempo e dinheiro que ele não tinha. No quartel, seus colegas notavam que Marcos estava mais quieto que o normal. Marcos, você está bem? Perguntou o cabo Ferreira. Estou, Ferreira. Só pensando em como vou reconstruir minha vida. Cara, você salvou 5 vidas. Isso não tem preço. Eu sei, mas preciso pensar na minha família também. Foi então que o comandante Santos chamou Marcos em sua sala. Marcos, sente-se. Tenho uma notícia para você. Sim, comandante. A história do que você fez chegou à imprensa. Um repórter da TV Globo quer fazer uma matéria sobre você. Marcos ficou desconfortável. Comandante, eu não quero aparecer na TV. Não fiz nada demais. Marcos, você não entende. Sua história está inspirando pessoas. Além disso, chegaram várias ligações de pessoas querendo ajudar sua família. Que tipo de ajuda? Doações, ofertas de trabalho para reconstruir sua casa, até mesmo uma construtora oferecendo materiais gratuitos. Marcos ficou surpreso. Sério? Muito sério. E tem mais. O prefeito quer te dar uma medalha de honra ao mérito. Comandante, eu não preciso de medalha. Só quero reconstruir minha casa e cuidar da minha família. Marcos, aceite a homenagem. Você merece o reconhecimento. Naquela tarde, o repórter da TV Globo chegou ao quartel. Marcos, relutante, concordou em dar a entrevista. Sargento Marcos, o senhor escolheu salvar seus vizinhos mesmo vendo sua própria casa pegando fogo. Por quê? Porque é meu trabalho salvar vidas. Minha casa eu posso reconstruir, mas as vidas que salvei são insubstituíveis. O senhor se considera um herói? Não, sou apenas um bombeiro fazendo seu trabalho. A matéria foi ao ar no Jornal da Noite e causou comoção em toda a cidade. O telefone do quartel não parava de tocar com ofertas de ajuda. Quando uma história de bondade toca os corações, ela se multiplica em gestos de amor que restauram nossa fé na humanidade. A matéria na TV Globo teve um impacto muito maior do que Marcos imaginava. No dia seguinte, o quartel estava lotado de pessoas querendo ajudar a família do bombeiro-herói. Marcos, você precisa ver isso, disse o comandante Santos, levando-o até a recepção do quartel. Havia pilhas de doações, roupas, brinquedos, alimentos, materiais de construção e até mesmo dinheiro. Pessoas de toda a cidade haviam se mobilizado para ajudar. Meu Deus, murmurou Marcos emocionado. E tem mais, disse o comandante.
A construtora Almeida ofereceu reconstruir sua casa gratuitamente. A loja de móveis Central quer doar toda a mobília. E uma escola particular ofereceu bolsas de estudo para seus filhos. Marcos não conseguia acreditar. Por que estão fazendo isso? Porque você mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo. Você inspirou toda a cidade. Carla chegou ao quartel com as crianças e ficou emocionada ao ver tanta solidariedade. Marcos, olha quantas pessoas querem nos ajudar, disse ela com lágrimas nos olhos. Mamãe, por que todo mundo quer ajudar o papai? Perguntou Laura. Porque seu pai é um herói, filha. Eu já sabia disso, respondeu Lucas, orgulhoso. Durante a tarde, várias pessoas vieram pessoalmente agradecer e oferecer ajuda. Empresários, donas de casa, estudantes, pessoas de todas as classes sociais se uniram em torno da história de Marcos. Sargento, disse Dona Lúcia, proprietária de uma padaria, quero fornecer pão fresco para sua família todos os dias por 1 ano. Senhora, isso não é necessário. Para mim é. O senhor me ensinou que ainda existem pessoas que colocam os outros em primeiro lugar. O dono de uma loja de eletrodomésticos ofereceu geladeira, fogão e máquina de lavar. Uma concessionária ofereceu um carro usado em bom estado. A solidariedade parecia não ter fim. Marcos, disse o comandante Santos no final do dia, você tocou o coração de uma cidade inteira. Comandante, eu só fiz o que achei certo, e foi exatamente isso que tocou as pessoas. Numa época em que muitos só pensam em si mesmos, você mostrou que ainda existem pessoas que se importam com o próximo. Naquela noite, Marcos conversou com Carla sobre todas as ofertas de ajuda. Amor, não sei se devemos aceitar tudo isso, disse Marcos. Por que não? Porque não quero que pensem que fiz aquilo para ganhar alguma coisa. Marcos, você salvou vidas arriscando a sua própria. Essas pessoas querem retribuir porque se sentiram inspiradas. Aceite com gratidão. Marcos sorriu e abraçou a esposa. Talvez ela estivesse certa. Às vezes, o reconhecimento público serve não apenas para honrar um herói, mas para inspirar outros a seguirem seu exemplo. Uma semana após a matéria na televisão, a Prefeitura de Ribeirão Preto organizou uma cerimônia oficial para homenagear Marcos. O evento seria realizado no Teatro Pedro II e toda a cidade foi convidada. Marcos, você está nervoso? Perguntou Carla, ajeitando a gravata do marido. Um pouco. Não estou acostumado com toda essa atenção. Você merece amor. E as crianças estão orgulhosas do pai. Lucas e Laura estavam vestidos com suas melhores roupas, ansiosos para ver o pai receber a homenagem. Papai, você vai aparecer na TV de novo? Perguntou Laura. Acho que sim, filha. Que legal. Vou contar para todos os meus amigos que meu pai é famoso. O teatro estava lotado. Além da família e amigos, estavam presentes o prefeito, vereadores, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e centenas de cidadãos que haviam se emocionado com a história de Marcos. Senhoras e senhores, anunciou o prefeito, hoje estamos aqui para homenagear um verdadeiro herói. O sargento Marcos Silva nos mostrou que o verdadeiro heroísmo não está apenas em salvar vidas, mas em colocar o bem comum acima dos interesses pessoais. A plateia aplaudiu entusiasmada. Marcos estava no palco visivelmente emocionado. Sargento Marcos, continuou o prefeito, em nome da cidade de Ribeirão Preto, eu lhe entrego a medalha de honra ao mérito cidadão, a mais alta condecoração que nossa cidade pode oferecer. Quando Marcos recebeu a medalha, a plateia se levantou em uma ovação que durou vários minutos. Ele olhou para a família na primeira fileira e viu Carla chorando de emoção. Obrigado, disse Marcos ao microfone. Mas eu quero deixar claro que não fiz nada além do meu dever. Qualquer bombeiro teria feito a mesma coisa. Não é verdade, gritou alguém da plateia. O senhor é um herói. Eu aceito esta medalha não apenas por mim, mas em nome de todos os bombeiros que arriscam suas vidas todos os dias para proteger nossa cidade. Nós não somos heróis, somos apenas pessoas que escolheram servir ao próximo.
A emoção tomou conta do teatro. Muitas pessoas estavam chorando. E quero agradecer a todos que nos ajudaram neste momento difícil. Vocês nos mostraram que Ribeirão Preto tem o coração generoso. Após a cerimônia, Marcos foi cercado por pessoas querendo cumprimentá-lo e tirar fotos. Crianças pediam autógrafos e adultos agradeciam por ele ser um exemplo. Sargento, disse uma menina de 10 anos, quando eu crescer, quero ser bombeira igual ao senhor. Então estude bastante e seja sempre uma pessoa boa, respondeu Marcos, sorrindo. Naquela noite, Marcos guardou a medalha em uma caixa especial, mas sabia que o verdadeiro prêmio havia sido ver sua família segura e saber que havia salvado 5 vidas. Às vezes, quando perdemos algo, ganhamos algo ainda melhor. A certeza de que fizemos a escolha certa. 3 meses após o incêndio, a nova casa de Marcos estava quase pronta. A construtora Almeida havia cumprido sua promessa e construído uma residência ainda melhor que a anterior. Toda a comunidade acompanhava a construção com interesse e carinho. Marcos, a casa está ficando linda, disse Carla, observando os últimos acabamentos. Sim, e pensar que tudo isso começou com uma tragédia. Não foi uma tragédia, meu amor, foi uma oportunidade de mostrar quem você realmente é. As crianças corriam pelo quintal novo, animadas com o espaço maior e o playground que os vizinhos haviam construído como surpresa. Papai, nossa casa nova é melhor que a antiga, gritou Lucas, escorregando no brinquedo novo. É sim, filho, mas o mais importante é que estamos todos juntos. Marcos havia voltado à rotina normal no quartel, mas agora era tratado com ainda mais respeito pelos colegas e pela comunidade. Sua história havia se espalhado por todo o estado e ele recebia convites para dar palestras sobre heroísmo e dedicação. Marcos, disse o comandante Santos, chegou-se um convite da Academia de Bombeiros de São Paulo. Querem que você dê uma palestra para os novos recrutas. Sobre o que, comandante? Sobre o verdadeiro significado de ser bombeiro. Aceito. Se posso inspirar novos bombeiros a serem melhores, vale a pena. No quartel, Marcos havia se tornado uma referência. Novos bombeiros pediam para trabalhar em sua equipe, e ele sempre os recebia com paciência e dedicação. Sargento, disse o soldado Nascimento, recém-chegado ao quartel, o senhor pode me ensinar como ser um bombeiro como o senhor? Nascimento, ser bombeiro não é sobre ser herói, é sobre servir. Quando você coloca a vida dos outros em primeiro lugar, você automaticamente se torna um bom bombeiro. Mas e quando é nossa própria família em perigo? Aí você descobre do que realmente é feito. Mas lembre-se, nossa família também quer que façamos a coisa certa. As famílias que Marcos havia salvado se tornaram amigas próximas. Seu Antônio e Dona Maria visitavam regularmente, e Sofia considerava Marcos um segundo avô. Tio Marcos, disse Sofia durante uma visita, quando eu crescer, quero salvar pessoas igual ao senhor. Então, seja sempre uma pessoa boa, Sofia. Existem muitas formas de salvar pessoas. Amanda, a jovem mãe, havia se mudado para perto da nova casa de Marcos. Seu bebê, agora com 1 ano, estava crescendo saudável e forte. Marcos, meu filho existe graças ao Senhor. Como posso retribuir? Amanda, vendo vocês felizes, eu já me sinto retribuído. Dona Conceição, apesar da idade, fazia questão de levar bolos para a família de Marcos toda semana. Meu herói merece ser bem cuidado, dizia sempre. O verdadeiro heroísmo não está em um único ato de coragem, mas em inspirar outros a serem melhores todos os dias. 1 ano após o incêndio, a Rua das Acácias havia se transformado completamente. As casas foram reconstruídas, mas mais importante que isso, a comunidade havia se unido de uma forma especial. Marcos havia se tornado não apenas um vizinho, mas um símbolo de união e solidariedade. Marcos, disse Carla numa manhã de domingo, você viu o jornal hoje? Não, por quê? Tem uma matéria sobre como nossa rua se tornou a mais unida da cidade. Tudo por causa do que você fez. Era verdade.
A Rua das Acácias havia se tornado um exemplo de comunidade solidária. Vizinhos se ajudavam mutuamente, crianças brincavam juntas e todos se conheciam pelo nome. Papai, disse Laura, a professora disse que você é famoso na escola inteira. E o que você respondeu? Que você é famoso porque é meu pai e eu te amo. Marcos sorriu e abraçou a filha. Aquela era a fama que realmente importava. No quartel, Marcos havia sido promovido a tenente, reconhecimento por sua dedicação e liderança. Ele usava sua experiência para treinar novos bombeiros, sempre enfatizando que o trabalho deles ia além de apagar fogo. Pessoal, dizia Marcos durante os treinamentos, lembrem-se, nós não salvamos apenas vidas, salvamos famílias, sonhos, futuros. Cada pessoa que vocês salvam pode ser o pai de alguém, a mãe de alguém, o filho de alguém. Sua história havia inspirado mudanças no próprio corpo de bombeiros. Foi criado um programa de apoio psicológico para bombeiros que enfrentassem situações pessoais durante emergências. Tenente Marcos, disse o comandante-geral durante uma visita, sua história mudou a forma como vemos nosso trabalho. Você nos lembrou que ser bombeiro é uma vocação, não apenas uma profissão. 5 anos depois, Marcos recebeu uma carta especial. Era de Sofia, agora com 11 anos, que havia escrito uma redação sobre heróis na escola. Meu herói se chama Marcos. Ele salvou minha vida quando eu era pequena. Mas não foi só isso. Ele me ensinou que ser herói não é ter superpoderes. É ajudar as pessoas mesmo quando isso custa caro para você. Quando eu crescer, quero ser igual a ele. Marcos guardou a carta com carinho. Sabia que havia feito a escolha certa naquele dia terrível. Carla, disse ele à esposa, você se arrepende de alguma coisa? Do quê? De ter casado com um bombeiro maluco que perdeu a casa para salvar os vizinhos. Carla riu e o beijou. Marcos, eu me apaixonei por você exatamente por isso. Por saber que você sempre fará a coisa certa, não importa o custo. Naquela noite, Marcos olhou pela janela de sua nova casa e viu a rua tranquila e feliz. Suas escolhas haviam custado bens materiais, mas trouxeram algo muito mais valioso, a certeza de que havia vivido com propósito. E quando Lucas e Laura perguntavam sobre aquele dia, ele sempre respondia, filhos, às vezes perdemos coisas para ganhar algo muito melhor, a paz de espírito de quem fez o que era certo. O verdadeiro herói da Rua das Acácias havia descoberto que o maior tesouro não estava em sua casa, mas em seu coração. Fim. Esta história nos lembra que o verdadeiro heroísmo está em colocar o bem comum acima dos interesses pessoais. Que possamos todos encontrar coragem para fazer a escolha certa, mesmo quando ela custa caro.